Boa noite, amigos do irmão Alexandre. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos conversar sobre o item População do Globo. Ele está no Livro dos Espíritos, no terceiro livro. Esse livro é o livro que trata das leis morais. Fazendo um paralelo com as outras obras, esse capítulo, esse terceiro livro, é um resumo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, seria aí o início do que vinha a ser depois o livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item População do Globo, ele está dentro, então, como eu falei, das leis morais. Ele vai falar sobre a lei de reprodução, é uma das leis morais, e a população do globo está incluso nesse item. A população do globo, ele tem apenas duas perguntas, são perguntas curtas, e a gente vai refletir um pouco sobre elas. A primeira pergunta é a 686, o Kardec faz a seguinte pergunta: a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Ou seja, ele pergunta para eles se isso é de fato uma lei, essa questão da reprodução. Isso é evidente, sem a reprodução o mundo corporal pereceria. E com certeza, né? Se não houvesse a reprodução, se não houvesse esse constante vai e vem de espíritos, se somente tivesse, se só iríamos, o planeta estaria findando aí a sua população. A segunda pergunta, ela é um pouco mais completa, né? É a 687, ele fala assim, Kardec pergunta aos espíritos: se a população seguir somente a progressão crescente que vem, se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, não chegará um momento em que será exuberante na Terra? Ou seja, se a gente continuar a se reproduzir, vai chegar um momento que não haverá mais espaço para a humanidade. Essa foi a pergunta. E a resposta dos espíritos: não. Deus provê e mantém sempre o equilíbrio. Nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. E de fato, dessa resposta dos espíritos, aí a gente pode até se valer de uma outra lei. Então Deus, ele nada faz sem um motivo. Então existe a reprodução, mas também existe uma outra lei que será estudada mais para frente, que é a lei de destruição. Então destruição é uma lei da natureza. Inclusive eu queria aqui colocar essa pergunta, que é interessante, ela vai corroborar aqui essa resposta dos espíritos, vai esclarecer ainda mais essa questão que ele fala do equilíbrio, ou seja, existem espíritos vindo para o planeta Terra e existem outros espíritos que estão partindo, voltando para a verdadeira morada. E essa é o ciclo da vida, faz parte. Então, na lei da destruição, a questão 728, ela explica assim, ó: é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então é muito importante, nesse momento que a gente passa, que essa questão, né, de destruição, a gente precisa entender como uma melhoria, tanto nós como os espíritos, como, né, da humanidade no geral. É necessário esse vai e vem, porque a gente já vem estudando há muito tempo aí os ensinamentos do Espiritismo, e já consegue entender que a vida não termina, ela não acaba aqui.
E esse tema ele vem bem de encontro ao momento atual, ao que nós estamos passando com relação aí à pandemia. Nós temos milhares de mortos, muita gente que partiu, muita gente querida que partiu e ainda não terminou. E isso faz parte aí dessa renovação que os espíritos colocam nessa resposta. Então a gente precisa encarar com outro olhar tudo isso que está acontecendo. Encarar como parte da transição planetária que tanto vem se pregando, né, ao longo do tempo. Então é chegado o momento desses espíritos que precisam partir, essa é a hora. Então é muito importante que a gente faça o bom uso desse tempo que a gente está aqui. Faça um bom uso aí de tudo que Deus nos deu. Essa a oportunidade de estar aqui na Terra, colocar em prática tudo que a gente aprende lá na espiritualidade. Então, faz parte. A gente já passou por isso em tempos no passado, né? Então, lá a gente pode fazer um paralelo à gripe espanhola, que aconteceu lá no início do século XX, século XIX, quando a gente teve em 1918. Ela veio logo depois da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, e dizimou também uma dezena de milhares aí de pessoas. E isso foi parte aí de uma renovação da humanidade. Então, de tempos em tempos, acontecem esses eventos, mas que a gente não pode encarar com questões de revolta, mas faz parte dessa renovação, dessa transformação que o planeta precisa passar. Então, que a gente possa aí encarar com outro olhar. Eu sei que é difícil, às vezes, um ente querido partir, é doloroso, muito doloroso, a gente sente muito isso, principalmente a saudade que essa pessoa vai deixar. Mas é muito importante que isso não se torne motivo de revolta, que a gente não se revolte com Deus, principalmente, por conta desses eventos. A gente não pode, porque isso vai trazer muita coisa ruim para nós e principalmente para aquele que partiu também, porque nós estamos conectados e o seu pensamento de revolta, tudo isso vai trazer muito sofrimento para esse espírito, que ele também vai precisar aí de muita oração nessa partida. Para concluir, eu queria trazer uma frase que ela é bem propícia a esse tema, que ela está escrita na lápide do Allan Kardec, né? A frase é a seguinte: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Esta é a lei. Então, num local propício, né, na lápide de Allan Kardec, uma frase que vem resumir tudo o que a gente falou aqui, né, sobre o vai e vem dos espíritos e que isso faz parte da vida. Então, que a gente possa aí ter um pouco mais de conforto nesses momentos e é isso, sem encarar a vida como ela é. E vamos aproveitar o nosso tempo aqui na Terra fazendo o bom uso de tudo, né? Pregando o amor, a exemplo desse nosso querido que está aqui atrás de mim, nosso querido Jesus. Fiquem com Deus e uma boa noite para todos.